O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4,5 diz: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo e faze o trabalho de um evangelista. Na sua agenda ministerial, Timóteo, na sua agenda pastoral, tem que haver um espaço para evangelizar, para você lidar com pecadores, trabalhar com pecadores, trazer pecadores à salvação. Veja a importância disso, meu irmão. E será que você faz parte dos 95%? Isso é um colapso, isso é um absurdo. Imagina se isso aqui fosse se aplicado em questões científicas, ou em questões de natalidade. A raça humana estaria à beira da extinção, se só 5% produzisse crescimento orgânico. Nós íamos estar à beira da extinção. Portanto, hoje eu quero encorajar você. Estas cadeiras vazias é seu dever preenchê-las. A nova sede que vai ser construída é o seu dever fazer com que a igreja se multiplique. Você precisa acordar para a tarefa da grande comissão mundial e de fazer discípulos de todas as nações, pregai a toda criatura. Isso inclui o açougueiro, o padeiro, o vizinho, o irmão, o primo, o coveiro, o andarilho, a todos que passarem, trafegarem no seu caminho. Então é nosso dever o crescimento orgânico. E isso pode ser claramente visto na vida dos primeiros discípulos de Jesus. Você vê claramente a preocupação deles como cristãos em formarem outros cristãos, produzirem outros cristãos, gerarem outros cristãos. Isso pode ser visto claramente na vida dos primeiros discípulos e no caso aqui de Filipe. Vamos então ver, à luz desse texto de 1 João, capítulo 1, dos versos 43 a 51, o crescimento, o dever do crescimento orgânico da igreja. Primeiro ponto da minha mensagem: tudo começa com a nossa conversão. Tudo começa com a nossa salvação. O ponto de partida para a evangelização, o ponto de partida para a conversão, o ponto de partida para o crescimento é a nossa conversão. Vamos ver o verso 43. No dia imediato, ou no dia seguinte, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe. Aqui não é Fê, é Filipe, a quem disse: segue-me. Primeiro ponto, primeiro onde tudo começa, na conversão. Nós somos salvos por Jesus. Fomos salvos por Jesus. E alguns estão sendo salvos por Jesus. Não é isso? Nós estávamos mortos e viemos à vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Mortos e revivemos. E quem nos salvou foi Jesus. Segundo ponto, foi Ele quem nos encontrou. Não fomos nós que o encontramos, porque o perdido era eu e não ele. Os perdidos eram nós e não a Jesus. O texto diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe. Foi Jesus que encontrou Filipe, não foi Filipe que encontrou a Jesus. Ele um dia nos encontrou, Ele um dia nos achou. Éramos nós que estávamos perdidos e não Ele. Ele não precisava ser encontrado nem achado, porque Ele não estava perdido.
João 15 diz: não fosse vós que me escolheste, eu é que escolhi a vós. É assim, a salvação é um plano deliberado de Deus e soberano, cuja iniciativa, cuja obra tem início e fim em Deus e não no homem. E terceiro, foi Ele que nos chamou para essa graça. O texto diz que encontrou Filipe, a quem disse: segue-me, segue-me. Então ele vê a Filipe, encontra a Filipe e chama Filipe para esta graça, para este mundo, para este reino, para esta obra estupenda que é a conversão, que é a salvação, que é a integração neste reino, neste corpo maravilhoso que estava tendo o seu início aqui, que é a igreja. Então, assim acontece conosco. Ele nos chama, ou melhor, Ele nos encontra, Ele nos encontra, Ele nos chama e Ele nos salva. Um dia Ele te encontrou, e um dia Ele chamou você, e um dia Ele salvou você, como salvou a mim. E agora, após sermos salvos, é nosso dever levar outros a serem salvos. O crescimento orgânico começa como? Eu estou morto e venho à vida, estou perdido e sou achado. E depois sou chamado, e após ser chamado, agora é minha vez de ir até os outros. É o meu dever agora levar a vida que recebi aos mortos que estão sem vida. É o meu dever agora levar a luz àqueles que estão em trevas. Filipe, imediatamente após ter sido encontrado, imediatamente após ter sido achado, imediatamente após ter sido salvo, imediatamente após ter sido chamado, agora vai à procura de Natanael. Imediatamente. Foi salvo, agora vai salvar, ou vai levar a salvação. Foi chamado, agora vai chamar, ou levar o chamado aos outros. Veja o verso 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Veja só, meu irmão, está acontecendo algo errado conosco. Nós devíamos, quando salvos, imediatamente compartilhar essa salvação. Veja, Filipe estava preocupado com a expansão do reino, com o crescimento orgânico, numérico, e ele, como crente, se sente no dever de produzir outros crentes. Ele, como crente, se sente no dever de gerar outros crentes. Ele que foi gerado agora quer gerar, ele que foi achado agora quer achar, ele que foi salvo agora quer salvar ou levar a salvação, porque ele entende que é o seu dever. Esse é o nosso dever. Ele não fez outra coisa. O primeiro passo que ele deu após tomar a vacina, tomar o antídoto, o remédio para a sua doença mortal, foi levar o remédio a outros que estavam morrendo. E no caso, Natanael. Filipe, após ser encontrado por Jesus, após ter sido salvo, o que ele fez? Ele fez aqui 3 coisas, e essas 3 coisas é o que temos que fazer, após sermos salvos. Após sermos salvos. Quem aqui foi salvo ontem? Filipe fez após ser salvo, não era nem ontem, era hoje.
Era no mesmo dia. Então nós estamos em dívida aí. Bom, se Filipe foi salvo num dia, no mesmo dia começou, calcula aí você quanto tempo você foi salvo e até hoje não começou. Quanto tempo você já está em dívida? Filipe, após ser encontrado por Cristo, fez 3 coisas. Primeiro, foi atrás de Natanael. Foi procurar Natanael. Foi encontrar Natanael. Após você ter sido salvo, você tem que ir atrás dos Natanaéis. Você tem que ir atrás dos pecadores e não esperar os pecadores ir atrás de você. Você tem que ir ao encontro da 100ª ovelha, a ovelha perdida. Você tem que ir atrás do sogro ímpio, da cunhada ímpia, do patrão ímpio. Você tem que ir atrás do jovem drogado ímpio. Você tem que ir ao encontro dos pecadores. E veio uma visão e Deus me levou para um vale, e um vale de ossos secos, sequíssimos, e eu andei ao redor do vale. O profeta foi até o vale, foi até aqueles ossos secos, representando as almas, a raça humana caída, pecadora. O que você está esperando? É você que tem que bater a porta do pecador. É você que tem que indagar e inquirir aquela professora, o aluno, o porteiro do prédio, o andarilho, os parentes. Você precisa ir, meu irmão. Eles estão morrendo e não sabem que estão morrendo. Você sabe que estão morrendo e tem o remédio contra a morte deles. Filipe encontrou, foi atrás de Natanael. Primeira coisa que ele fez. Se você quer essas cadeiras cheias, se você quer trabalhar por crescimento orgânico, você tem que ir ao encontro dos pecadores. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.